A pergunta que não queria calar era: será que Trump iria convidar o Bolsonaro para a posse? Todo mundo perguntava isso porque era intuitivo que qualquer posicionamento que o Alexandre tomasse, deixando ou não deixando, o colocaria numa sinuca de bico. Independentemente da decisão que o Moraes tomasse, ele iria necessariamente sair dessa história chamuscado, porque não haveria decisão boa para ele dar. Ele ficaria ainda mais exposto internacionalmente do que ele já está. E olha que hoje em dia ele já está muito. A gente sabia de antemão que os militantes de redação já estavam em polvorosa com essa história de convidar Bolsonaro ou não. E isso a gente viu já desde novembro do ano passado com esse tipo de matéria aqui da Folha de São Paulo. Olha, Estados Unidos não costumam convidar presidentes para posses, diferentemente do que dizem posts. Essa matéria da Folha de São Paulo é do ano passado, então eles já estavam apreensivos com a possibilidade do Bolsonaro ser convidado pelo Trump, e já estavam ali exercendo o wishful thinking, aquele pensamento desejoso de que aquilo que eles queriam, os militantes, acontecesse da forma que eles queriam. Olha, conteúdos de desinformação sugerem que a ausência de Lula no evento de Trump seria por questões ideológicas. Matéria de novembro que, diga-se de passagem, envelheceu muito mal. Vejam essa outra matéria aqui, olha, do UOL Confere. O UOL Confere. A ausência de Lula em posse de Trump é praxe. Presidentes não são convidados. Tá na cara que eles já estavam muito apreensivos desde o ano passado. Eles estavam morrendo de medo de que isso que está acontecendo agora acontecesse. E aconteceu. A choradeira já tinha começado em novembro, logo depois da eleição do Trump. Ali já era possível vislumbrar o temor que esses militantes de redação tinham de que o Trump convidasse o Bolsonaro. Mas e não é que realmente o Trump convidou o Bolsonaro? O próprio Bolsonaro publicou nas suas redes sociais o convite que ele recebeu. Ele diz aí: muito honrado em receber do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convite para sua posse e do seu vice-presidente, J.D. Vance, no próximo dia 20 de janeiro. Agradeço ao meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Trump. Então, aqui ele agradece expressamente ao Eduardo Bolsonaro, que todo mundo sabe que tem boas relações com o Trump, estava em Mar-a-Lago lá na festa da eleição, tem excelente trânsito com os deputados nos Estados Unidos e, inclusive, agora com o Trump. Então, o Eduardo fez todo esse trabalho de bastidores e conseguiu, de forma muito eficiente, com que o seu pai fosse oficialmente convidado para a posse. E não são todos os chefes de Estado que são convidados para a posse, não. Ao que se sabe, pouquíssimos foram. O primeiro que nós sabemos é o Javier Milei, da Argentina, a Giorgia Meloni, da Itália, o Bukele, de El Salvador, o Xi Jinping, por incrível que pareça, da China, por questões de geopolítica, e Jair Bolsonaro, que não é um chefe de Estado mais. O que significa que esse convite para o Bolsonaro tem uma razão de ser. É extremamente incomum o convite a um ex-presidente, e especialmente um ex-presidente da América Latina. É claro, é óbvio que isso significa alguma coisa. E eu não sei se as pessoas têm a real dimensão do que esse gesto realmente significou. Pelo que se sabe, até pelo que foi noticiado no programa do Paulo Figueiredo, que todos nós sabemos tem altíssimos contatos no governo americano, o Trump, exercendo ali a força da sua personalidade, resolveu convidar essas autoridades de Estado, o que de fato não era comum, mas o Trump ele resolveu convidar, contrariando o Departamento de Estado americano, que é contrário
a esses convites, porque isso implica muito mais força de trabalho, muito mais preocupação, uma vez que tem que assegurar a segurança desses chefes de Estado, o que torna o trabalho muito mais difícil. Mas o Trump bateu o pé e resolveu convidar essas autoridades. O convite ao Jair Bolsonaro também foi uma decisão pessoal do Donald Trump, e isso tem uma razão de ser. Esse convite, ele é extremamente simbólico. Ele está ali querendo dizer alguma coisa. Não é simplesmente o fato de o Trump sentir apreço pelo Bolsonaro. Pode ser isso também, e acredito até que seja. Mas é óbvio que esse convite não significa apenas e tão somente um apreço pessoal. Esse convite representa uma verdadeira declaração de guerra de Donald Trump a Lula e Alexandre de Moraes antes mesmo do seu governo se iniciar. Bolsonaro é o maior opositor de Lula e de Moraes. E nenhum, e nem outro, nem Lula, nem Moraes foram convidados, mas o Bolsonaro foi. Então isso significa, acima de tudo, uma manifestação explícita de solidariedade ao Bolsonaro. Isso é uma afronta direta e explícita de Trump contra Lula e Alexandre de Moraes. E esse convite feito pelo Trump ao Bolsonaro é uma verdadeira jogada de mestre, porque não existe jogada possível ao Alexandre que faça com que o Alexandre saia melhor dessa. Qualquer coisa que o Alexandre fizer, se ele permitir que o Bolsonaro vá ou se ele não permitir, ele perde. Esse é um jogo de perde-perde para o Alexandre. Se o Alexandre permitir que o Bolsonaro vá, o que eu realmente não acredito que aconteça, dado o histórico do Moraes, se ele permitir, ele perde, porque ele coloca o pé no freio. E como nós sabemos, o Moraes não age dessa forma, porque todo o poder do Moraes está concentrado justamente na sua característica de nunca colocar o pé no freio. Então ninguém tem coragem de peitar o Moraes porque sabe que ele não freia. E todo o poder dele, portanto, vem dessa falta de limites. Todo mundo sabe que o Moraes não tem limites. Então, portanto, ele não pode mais colocar o pé no freio. Porque se ele coloca o pé no freio, todo mundo deixa de ter medo dele e ele perde totalmente o seu poder, que é baseado no medo. Por outro lado, se ele não deferir o pedido do Bolsonaro, vai ficar ainda pior para ele no cenário internacional, o que ajuda imensamente a nossa pauta, a pauta dos conservadores, no cenário internacional, especialmente no cenário aqui dos Estados Unidos. Porque vai ficar ainda mais claro, mais evidente do que já está, será mais um episódio que nós vamos poder apresentar em nosso favor na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou até mesmo na Corte. Então, indeferindo o pedido do Bolsonaro, o Alexandre já cria imediatamente, na largada, um incidente diplomático com o homem mais poderoso do mundo. E tanto o Trump como o Elon Musk já falaram 1 milhão de vezes. Pauta deles, uma das pautas prioritárias, é a liberdade de expressão. E eles sabem muito bem que o Brasil está sendo laboratório do complexo industrial da censura. E outra coisa, negar esse pedido do Bolsonaro vai soar para o Trump como uma agressão pessoal. E a gente sabe que o Trump, ele leva as coisas para o lado pessoal. Então, o convite a Bolsonaro coloca imediatamente Moraes como alvo de Donald Trump. Não se enganem. É isso. Essa é a mensagem que o Trump quer passar com este convite. Então, esse convite é muito mais do que uma mera declaração de apreço ao Bolsonaro. É a demonstração internacional de uma guerra explícita contra Lula e Alexandre de Moraes. Lembrando que o Brasil está enviando um representante, um embaixador para a posse do Maduro.
Então, não vai haver Lula ou representante na posse do Trump, mas vai haver na posse do Maduro, que o mundo inteiro viu que foi uma eleição roubada. Esse comportamento do Lula também ajuda na nossa pauta, porque também é pauta nossa a alegação de eleições enviesadas no Brasil. Aliás, diga-se de passagem, até a Venezuela tem eleições melhores do que a nossa, porque na Venezuela as eleições puderam ser auditadas, porque lá tem o voto impresso e a gente não. É aquela opção meio barro, meio tijolo. O Lula ele não quis ir pessoalmente para a posse do Maduro, porque ia pegar muito mal para ele no cenário internacional. Mas ele também não podia deixar de mandar alguém, porque ele não pode ficar mal com o Maduro. Lembre-se que o Maduro é do Foro de São Paulo e sabe muita coisa do Lula, né? Então o Lula não pode dar mole com o Maduro também. Então ele optou por um meio termo. Ele não foi pessoalmente, mas enviou um cara, enviou um embaixador, para não deixar o Maduro também muito furioso com ele, né? Mas não tem problema não, ele pode até contornar o Maduro, mandando um representante lá para a posse. Mas eu não creio que ele vá contornar o Hugo Carvajal, que é aquele ex-braço direito do Hugo Chávez, que sabe coisa pra caramba e está preso aqui em Nova York, pronto para fazer uma delação. Então, em suma, acredito que o Alexandre não vai liberar o Bolsonaro, mas isso não é motivo para tristeza, porque isso ajuda a colocá-lo internacionalmente, a mantê-lo, na verdade, na posição de ditador, que é exatamente o que ele é, e a gente precisa demonstrar no exterior para que medidas sejam tomadas contra ele e contra os ditadores, seus comparsas, partícipes dessa ditadura.